X da questão. E é isso aí, galerinha! É isso aí, galera! A gente tá começando aqui mais um Free Summer Podcast. Hoje naquela segundona, né? Como sempre, 19h30. Agradecimento especial aqui pelo meu amigo Leopoldo, que tá vindo hoje aqui falar sobre a pureza do ar. E é isso aí. Eu agradeço, meu irmão. Tamo junto. Aí nosso amigo Arlindo Mendes, né? Não é o Arlindo Cruz, mas o Arlindo Mendes. E a gente vai debater aqui, principalmente hoje, sobre a pureza do ar, a pureza do nosso país, né? O ar que nós respiramos de verdade, a verdadeira população brasileira. E agradecer em especial aqui a todos os nossos patrocinadores em geral. Isso mesmo, Carrancas. Já pensou no seu carro lavado, pensou no polimento, pensou em deixar o seu carro novo, higienizar, isso mesmo, higienizar a pintura, lavagem de pintura, lavagem americana, lavagem completa, lavagem do motor, em geral. Carrancas, localizado ali no Beckmão, isso mesmo, bem do lado da escola de Sedes, em frente ao São Domingos. E é isso aí, a gente agradecimento especial também a JL Depósito de Bebidas. Já pensou em depósito de bebidas, pensou JL. E lá, inclusivamente, né, além de refrigerantes, JL também bebe e tem várias cervejas deliciosas. Você que pensa em beber uma cerveja top, tem que ir no JL Depósito de Bebidas, localizado aqui no Vinhais, na Curva 90, lá do Nelson Baterias. Lá é a melhor opção de bebidas, é no JL Depósito de Bebidas. E lá toda quinta e sexta, naquela velha canção de sexta-feira do Raparinho. E quinta-feira a galera já sabe que é o reggae coladinho lá com o nosso amigo Pedrinho Deadlock. E sábado também a galera já tá sabendo, né? Deu bom lá mesmo no JL Depósito de Bebidas. Agradecimento especial aí a HF Martelinho de Ouros, localizado aqui no Vinhais. Bateu seu carro, capotou, arranhou. HF Martelinho de Ouros. Pensou em uma saúde adequada, pensou em qualidade de vida, pensou escola de natação e academia Golfinho, localizada aqui também no bairro Vinhais. Promoções especiais para todos os patrocinadores também, como Favene, pensou em educação, pensou Favene. Lá na Favene você tem muita possibilidade de crescer na vida e realmente ter conteúdos para você. Lá na Favene, localizado bem aqui, ó, no Max Center, lá na Favene, você disse que está aqui no nosso podcast e ganha já aquela matrícula grátis. Vai lá na Favene, pensou em comida, pensou Sushi Bar, localizado na Ponta do Farol, pensou em temaki, pensou em sushi, pensou Sushi Bar e pensou naquele cachorro quente especial, isso mesmo, hambúrguer, uma macarronada, ou se você não está querendo nada disso e é vegano, vai lá, cachorro quente vegano, isso mesmo, também trabalhamos com a linha vegana. Você que não quer comer carne, você não quer comer nenhum tipo de embutido, que é realmente um cachorro quente delicioso aí, vai lá no Scooby-Doo SLZ, localizado aqui no Vinhais, e pela plataforma iFood. Vai lá no iFood e tem aquela promoção especial, entrega grátis até 5 km, isso mesmo. Você que mora do outro lado do mundo, 5 km é longe, Vinhais aqui, localização de proximidade, você pode pedir lá 5 km e ganhar aquela entrega grátis. E aí, agradecimento especial a todos os nossos amigos que estão aqui comigo hoje, né? E a gente vem falar de um lado de limpeza de ar, que é o ar que a gente respira, e a limpeza do nosso Brasil. Diga lá. Experiência do amigo aí em Brasília, né? Bom, É. vai ser bom falar E aí, disso. e sobre essa limpeza do ar-condicionado, como a gente estava falando sobre a climatização e a qualidade do ar, me diz aí, Leopoldo, o que você pode falar pra galera aí? Fala lá pra galera. Bom, obrigado aí pelo convite e vai ser bom falar, né, desse assunto aqui ao vivo com vocês no podcast. Free Summer Podcast. Free Summer! Chupetinha bebê Vai aqui ser na muito área, bom, meu irmão. vai ser muito bom essa diversidade do assunto que vai ser trocado aqui. Então, trazendo para essa purificação do ar, né? Cara, é importante, respiramos, né? E o ar, o oxigênio é mais que necessário. Então, esse fator de respiração em qualquer ambiente, como é que seja essa ventilação, vai influenciar na tua vida. Então, é um assunto muito importante para se tratar. Trazendo também desse ambiente, você vai ficando fechado, dependendo do calor, dependendo da temperatura, precisa a mudança e precisa de um aparelho, seja um umidificador, algum condicionador, um ar-condicionado com uma ventilação. Vai ser um assunto muito bom. E a gente, como está falando de pureza de ar, que eu estava te falando agora, né, sobre isso, essa pureza do ar trabalha também o fato da pessoa fazer a prevenção, né? Além da prevenção, a manutenção, porque tem a preventiva e tem a manutenção, porque a pessoa não fez a preventiva, né? Preventiva tem aí que ela corrigir tem um erro, né? Que já foi ocasionado por falta de manutenção. E essa manutenção aí, tu teria como me dizer qual seria o tempo hábil para a pessoa realmente pedir essa manutenção do ar-condicionado dela? Assim, rapaz, eu passei 2 meses aqui em casa, eu como dentro do quarto,
faz tudo dentro do quarto. Aquela pessoa que utiliza mesmo o quarto diariamente. Sim, tem pessoas que até com frequência. Qual seria a dica aí para essa galera? Cara, para vários ambientes, né, tem essa frequência. É de se dizer sim quando já tem risco de ter impureza no aparelho, não é verdade? Às vezes quando a gente chega num ambiente a gente já consegue identificar isso de primeira mão. Então, assim, quanto a essa purificação, esse peso, eu falei lá no post da LP Climatização, aproveitando a oportunidade. É isso aí, LP Climatização. LP, assim, aproveitando a oportunidade para falar sobre essa bactéria, né? Que não é só ela que está presente no aparelho de ar-condicionado. Cara, é algo que tem a circulação, né? O funcionamento do aparelho tem muitas coisas que influenciam para o seu bem. Então, falando sobre a purificação, acho que determinados ambientes têm um período, né? Um quarto seria em quanto tempo? Assim, uma pessoa que utiliza bastante seu quarto, tu daria para ela assim, qual o tempo hábil, né? Para não ter nenhum tipo de doença respiratória, né? Às vezes também alergias, sinusite, senite, toda aquela tiquinite, né? Que a gente diz aí. Qual seria o tempo hábil mesmo para a pessoa não ter essa dificuldade e gastar mais dinheiro com remédio do que um conserto do ar-condicionado? Rapaz, cara, falou um pouco certo aí, falou tudo. Ele fez uma pergunta extraordinária. Acredito que tem que ter o contato de um profissional. Mas a primeira mão que a pessoa pode sempre fazer é a limpeza do filtro. O amigo aqui sabe fazer, já tinha comentado, sabe fazer. Tem a mãe, né? Já limpava o filtro. Esse filtro já é bem necessário. É um primeiro passo, já tem ali aquela purificação da camada superficial do aparelho. Mas aí quando se trata de uma higienização, quem estiver vendo essa retirada consegue já enxergar o peso que fica ali na serpentina. Abriu ali a tampa, quem tem essa prática de lavagem de filtro já consegue identificar lá. Tá lá o material da serpentina. Ela já enxerga ali uma densidade, um peso, né, pela condensação. E a impureza que o filtro não conseguiu resistir. Ou seja, identificando ali já consegue contato com o profissional. Sim, então o tempo hábil seria assim, tu acha, daria uma quantidade de meses aí, no máximo, 3 meses, é isso? Cara, com 4 meses, depois de uma higienização, já tem uma carga ali pesada já no aparelho. Né? 4 meses já consegue identificar, ainda mais se for um quarto que tiver o trânsito assim de 4 pessoas diária. Diária. Passa tudo, a esposa, um filho teu e alguém que sempre frequenta o quarto. Então, às vezes até come lá dentro, né? A comida também influencia muito, como eu te falei, né? A comida, enquanto tá saindo aquela fumaça, ali tá tendo gordura. E a sucção do ar vai diretamente pro filtro. Claro, né? claro, porque o ar-condicionado funciona sempre com esse circuito, né? Essa troca de calor com o ambiente. Então, quando tem esse processo, né, do aparelho, acredito que ele já traz toda essa impureza. É algo que tem que ser limpo frequentemente. Então, 6 meses, cara, é ideal para fazer realmente. Se passar disso porque, já fica pesado. Né? Pô, se o pessoal determina, né, cara, os órgãos competentes, a própria Anvisa, então é por algo que tem que ser trabalhado. Deve ter visto também outros fatores, quanto ao preço da manutenção, custo que a pessoa vai manter, porque eu vou limpar meu ar-condicionado todo mês. Não é bem assim, né? E uma dica assim pra galera que fica em casa, que realmente é uma coisa tão fácil, aquela telinha ali, que é o primeiro filtro ali, tu acha que a pessoa teria que ela mesma se dispor? E deve. Quanto tempo? E deve. É uma dica, a primeira dica de hoje vai ser essa. A pessoa deve fazer um esforço para tirar o filtro e dar uma lavada. Pelo menos um mês, né? Pô, tá aí, seria ideal. Não deixa dar dentro de 2 meses, isso aí. Tu fala, vou subir lá de novo, dá 2 meses. Vai, limpa. Aí quando a pessoa for lá de novo na máquina, ela vai ver o peso da condensação, o peso que o aparelho técnico vai ficar feliz em te dizer que tu não vai gastar muito. Não. Já prevenindo aquela manutenção, aquele serviço tem que fazer por correção, porque não teve manutenção como tu falou primeiramente, né? Isso justamente, vai ser uma correção em cima desse serviço. E a Arlindo também estava falando com a gente aí, né, sobre uma necessidade que ele teve aí sobre a respiração. Durante quanto tempo você ficou sem dormir direito, Arlindo aí? O cara lá que te recebeu, né, e passou mais de meses para poder te atender, não foi? Tu passou meses sentindo renite, sinusite em casa, não foi isso? Quase isso. Galera linda do Arlindo, beijo do cérebro! A minha chegada mais que maravilhosa, com certeza como sempre rico de informações e verdade e anti-fake news. Começando primeiro respondendo a pergunta do meu nobre amigo Chupeta.
por causa do calor excessivo nessa cidade maravilhosa, que eu amo de coração, chamada São Luís, É o Ninho. Oi? É o Ninho. Eu passei há alguns anos atrás, cerca de 2, 3 meses dormindo muito mal. E não sabia o motivo. No dia que eu consegui descobrir, foi exatamente o que? Uma boa saudade daquele frio de 0, 1 grau. Aí galera das Açu, nós, hein? De 1, 2 graus, aquele friozão violento, que eu tava realmente, talvez, no meio inconsciente de saudade desse frio. Quando eu voltei a dormir com esse ar-condicionado, voltando nessa temperatura ideal, que é de 22 graus, não esqueça, atenção médicos, pneumologistas, que vão me respaldar no que eu acabei de falar aqui agora. Técnicos também, sem querer comentar também o trabalho, o labor do nosso nobre amigo e convidado, limpeza de filtro, numa antiga matéria jornalística que eu me lembro muito bem, eles falaram de uma limpeza de filtro de maneira semanal. Até porque existe um vírus que, se infelizmente ele for criado naquela tipo de temperatura, quente, frio, aquele tipo de coisa, for perfeito para ele, e na hora que você ligar o ventilador, ele for, extirpado, e a pessoa infelizmente chega a assimilar esse vírus através dessa respiração, esse vírus tem uma patologia terrível, para muita gente até, digamos, incurável. Então é sério, esse trabalho dele é sério, esse assunto é austero, vamos tomar cuidado com a questão da limpeza do filtro. Também vamos tomar cuidado com a questão da instalação do ar-condicionado. Em off eu estava conversando com ele, lembrei de uma história antiga, digita aí na internet, por gentileza, no Google, o incêndio do prédio Joelma em São Paulo. Talvez o incêndio mais famoso da história de São Paulo, meu amigo Chupeta. Foi exatamente, começou por causa de quê? Por causa de quê? Adivinhe? Ar-condicionado, meu irmãozinho. Então, voltando para a minha sessão, Bovespa, como meu amigo Chupeta costuma falar, Wall Street, coisa do gênero, hoje eu tenho várias informações, como eu acabei de citar. Entre elas, meu amigo Chupeta, a gente pode deixar de falar o que aconteceu com o ex-ator da Globo, né? Aliás, ator da Globo, né? Sampaio... que se jogou agora aí, essa semana aí, né? De um prédio, né? De um prédio, quebrou todo o quarto do hotel, depois se jogou. Inclusive, na internet tem as imagens dele se jogando, os bombeiros viram ele se jogando. E hoje a equipe do nosso amigo disse que foi consequência de um remédio que ele tomou para questão de insônia, aquela coisa toda. Esse remédio que nós conhecemos muito bem, meu amigo Chupeta. Realmente, tudo indica que ele realmente teve esse problema. E quebrando e depois se jogou, aquela coisa toda, entendeu? Notícia fresca e claro, voltando para uma série que vocês gostam de dinheiro, que eu sei. Falando de Wall Street, falando... Claro, vocês já sabem o nome do nosso real digital que será lançado ano que vem? É alguma coisa coins que eu já olhei. O nome do nosso real digital será chamado de Drex. Aí fala, porra, Drex? Por que Drex? De repente porque é primo do Pix? Então, veja bem, não sei se tem relação quem escolheu esse nome, problema do governo. É Drex ou é Dregs? Drex. Drex. Dregs? Drex. Porque um X no final. Drex. Durex? Drex. Pra compensar o Pix. Drex? Drex. Entendeu? Pra compensar o Pix, né? Quantos meses que já vai estar tão... A partir do ano que vem, quando for lançado o real digital. Porque está em fase de teste ainda, né? Só falando pra ti, lembra? Sim. Então, só a partir do real digital ano que vem, com o nosso amigo Drex. O Drex, né? Vamos se acostumando com essa nomenclatura. Vai realmente entrar em vigor ano que vem. Entendeu? Vai ser o pontapé inicial para o seu dinheiro real, não falei mais nada. Tire todo o seu dinheiro de casa e faça o favor de investir em alguma coisa que vale. Por falar aí, nosso amigo Luiz Inácio, não podia deixar de falar do Molusco, né? Nosso amigo Luiz Inácio Lula da Silva, Flávio Dino. Eu nunca comentei que eles falaram sobre o Flávio Dino, inclusive eu respaldei Flávio Dino nas eleições de 2014. Nunca neguei, viu, Flávio Dino? Eu acho que a opção entre a oligarquia antiga e você, melhor é você, e realmente votei e dei respaldo daquela coisa toda a você. Agora, Flávio Dino, depois que chegou a ser ministro da Justiça, vim com o nosso amigo Lula, com esse projeto de lei, que não virou lei ainda, tomara que não vire, se Deus quiser. Sabe? Projeto de lei no qual, se você por acaso ofender uma autoridade, então, do executivo ou do judiciário, a pessoa pode pegar 40 anos de cana.
Rapaz, não pode nem falar que a cabeça de Xandão é o aeroporto de Mosquito. ele não disse isso, não pra ele. É o seguinte, Flávio Dino, você é um ex-juiz federal, inclusive está convidado para vir no programa, viu? Está convidado para vir conversar, vamos debater sobre lei. Vamos conversar sobre Constituição, meu amigo Flávio Dino. Você é um grande maranhense, você nunca foi morador eterno do setor sudoeste. A porta daqui nunca nem fechou. Nunca está aberta, e quem tiver funções que o Mister poder propugnar, defender sua posição profissional, faça como o nosso amigo aqui. Venha comentar e venha deixar a nossa galera extremamente informada, que é a nossa coisa, digamos, obrigação coercitiva, além do grande prazer que nós temos em informá-los. Então, voltando onde eu fui, digamos, interrompido, Flávio Dino, por que há essa lei, esse projeto de lei de maneira aceptiva? E por que eu estou falando isso? Esse rapaz aqui é trabalhador honesto. Chupeta, eu, todo mundo aqui trabalha. Tá ok? De maneira formal ou informal. Por que se nós formos ofendidos na rua, o garoto não vai ser nem preso? Vamos encarar a verdade. Isso aqui é lugar de sinceridade. O garoto não vai nem preso. Se o cara xingar o Chupeta, xingar eu, aquela coisa do jeito, de qualquer coisa, o garoto não vai nem preso. A gente já pode até mover uma ação, mover um banho contra ele, uma ocorrência. Mas preso. Vai ser super legal ir, né, e bater uma foto contigo. Nada vai acontecer com esse cara. Agora eu, que sou trabalhador honesto, nunca tive antecedente criminal, graças a Deus. Sou eleitor. Se eu for reclamar do Chupeta, que ele é político, aleatoriamente falando, esse rapaz também, eu vou pegar até 40 anos de cana e, infelizmente, vamos levar para coisa empírica, eu garanto que, infelizmente, quem fizer isso contra vocês, impugnar vocês, será efetivamente enquadrado. E não vai sair. Só vai nascer quadrado. E não vai sair tão cedo. Entendeu o que eu estou te falando? Como 40 anos. 40 anos, o projeto de lei. Mas, olha, É melhor traficar droga. Se traficar droga é menos tempo. Foi um tempo que o povo matar judeu. alguém, Foi um tempo que o povo judeu estava perdido para encontrar Canaã, pô. Sim, foram 40 anos peregrinando. Será que tem E alguma. Deus tem cuidado com uma coisa, porque, cara, não tem outra identificação de coisa. Porque hoje em dia, se tu matar, tu não passa 10 anos. Se tu matou uma pessoa, tu não passa 10 anos. Ou seja, uma vida não tá valendo o valor que vale dizer que a cabeça do Xandão é o aeroporto de Mosquitão. Não pode penar qual é o crime que tem mais pena. Não pode penar, não. Pode penar. Latrocínio. 21 anos. 21 anos. Você. Vai dar até 10. Mas Agora quer dizer que o cara matou, roubou, ganhou 21 Falou do anos. aeroporto Aí o de cara Xandão. só falou, Reclamou. Só falou do aeroporto, só falou daqui, a parte da cabeça do aeroporto de Mosquito. Você já era. Entendeu o que eu tô te Pode falar. falando? Quer dizer, meu amigo Flávio Dino, não tenho nada contra você, mas esse projeto de lei é um absurdo. E eu falo na frente tanto de você, quanto do nosso amigo Luiz Inácio Lula da Silva, que também está convidado, se algum dia passar para São Luís, pode vir aqui conversar, nós vamos começar, tenho muito contexto para falar sobre você, tá ok? Até porque de Brasília, eu conheço como a palma da minha mão, todo mundo sabe disso aí. Faz o L. Eu não faço nada. Ô Lula, só pro JL, né? Só pro JL. JL, faz o L pro JL. Que é o nosso brother aqui. Entendeu? Então, volto a repetir. Absurdo. O que está acontecendo de lei, de um projeto de lei nesse país aqui. Absurdo de uns anos pra cá. Se eu for falar, fala sério, rapaz. Vocês estão levando o Brasil aqui em situação mesmo. Sabe? Não esqueçam. E jamais esqueçam. Questão de contexto político. E eu já conversei com meu amigo Chupeta sobre isso. Flávio Dino disse que não haverá mentiras durante todo o trabalho dele. Nós vamos falar aqui. Na verdade, mentira, eu acho que é o pecado de menor valor, assim, até para Deus. Nós vamos definir os dias exatos para ter um podcast especial para falarmos das duas grandes guerras mundiais. E entre elas falarmos, inclusive, claro, de Hitler, que é inevitável falar dele. E por que eu acabei isso para citar esse rapaz aqui? Porque em grandes crises políticos sociais, em especial de países desenvolvidos, em momentos que eles se sentiram aviltados, humilhados, manipulados, onde o povo se sentiu massacrado, surgiu uma figura parecida com a de Hitler, para levar o povo junto numa utopia, numa ilusão. Mas por consequência de quê? De humilhações, de péssimas gestões, sabe? E há muito tempo o Brasil passa por isso. Eu tenho autoridade para falar que não adianta eu acompanho a questão política nesse país aqui, cara.
Sabe? Vai durar até quando? O povo excessivamente pacífico e passivo vai durar isso até quando? Até quando você vai levando porrada. Porrada. Você sabe de pancada até quando você vai levando porrada. Dia... quando vai ficar sem fazer nada. Já falou aí Gabriel Pensador. No dia que tentaram fazer alguma coisa, eu tô falando em relação, por exemplo, a 8 de janeiro, aquele fracasso, aquele fiasco que foi 8 de janeiro, meu amigo Chupeta, os julgamentos de pessoas que ainda estão presas desde 8 de janeiro, vai começar agora. Em setembro, eu disse, vai começar, meu irmão. Vão ficar por baixo aí 9 meses atrás das grades. Aí um cara desse vem com palhaçada e me falar de 40 anos. É disso que eu tô falando. Eu quero ver essas bundas todas. É disso que eu tô falando. Claro, esse país aqui, meu irmão, um dia o povo vai reagir da maneira perfeita, viu? Escuta o que eu tô te falando. Bem diferente de 8 de janeiro, que foi uma coisa que eu não concordo, não estou respaldando o que aconteceu em 8 de janeiro, muito pelo contrário. Mas que um dia... Pode acontecer coisa até pior. Ele vai, digamos assim, reagir de maneira que... Sabe o jogo do cavalo dentro do jogo de xadrez? O fator surpresa que ninguém esperava? É disso que eu estou falando. Então, vamos respeitar o povo, cara. O povo já está tão massacrado. É o povo que mantém os penduricalhos de vocês, os altos salários, sem reclamar, sem dizer nada. Enquanto isso, mal ganha. Sabe qual seria o salário mínimo ideal, meu amigo Chupeta? De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, R$2.800. Pode falar a verdade, nesse momento, uma família, um casal com 2 filhos, R$6.400. Um casal, não falando uma pessoa, né? O salário mínimo. Não uma pessoa. O salário mínimo ideal é esse aí, cara. É porque tu botou 2 meninos, ainda botou mais uma mulher no meio. Não, porque de acordo com o casal, a família padrão, né? Com certeza. Então, você vê, quer dizer, cara, muito aquém do que nós vemos. Não, e esse é o teto que ele está falando aí, que é um teto cobrado pelo próprio banco. Se tu for no banco e disser que tu tem uma família e tu ganha menos do que isso, você realmente não está qualificado para nenhum tipo de afetividade com o banco, ou relação comercial, ou até como empresário, piorou ainda, entendeu? Para eles acham que isso é impossível, tu ganhar menos que isso. Mas eles trabalham dessa forma, entendeu? E essa é a forma deles cobrarem e ausentarem a nossa independência financeira, porque a gente não tem independência financeira, a gente tem na verdade uma taxa cobrada, né? E como o nosso amigo Arlindo está falando, né, que é realmente uma taxa básica que eles cobram para ti, não é só assim, eu não tenho esse dinheiro, mas se tu for lá no banco para te aceitar como família, é esse valor, 6 mil e poucos reais. Se tu for um cara solteiro, é 2.500, que é acima do 2 mil e pouco, é acima do salário mínimo. Ou seja, se tu for solteiro, tu já tem que ganhar mais do que o salário mínimo. Indubitavelmente. É isso mesmo, é assim que funciona o banco. Rapaz, você vê o seguinte, orçamento pro ano, né? Cerca de R$1 trilhão. Daqui para ali, vocês têm coragem de falar que não tem verba, que não tem dinheiro. E pior, independente de ser governo de esquerda, independente de ser governo de direita, o ministério, meu amigo Chupeta, de maneira, entre aspas, claro, coincidência, que mais tem corte de verba, se chama o Ministério da Educação. Isso mesmo. Por quê, cara? Independente de ser de esquerda ou de direita, isso nem interessa pra mim, sabe? Porque você não trabalha lapido na cabeça do ser humano para realmente se qualificar. E quando a gente fala em qualificação e se capacitar, a gente fala de quem? Arlindão? Favene. Quem? Favene. Quer se qualificar, quer realmente se capacitar, quer chegar em algum lugar e ter um crescimento pessoal. A gente fala aí da Favene. Vai lá na Favene, é isso aí, não perde tempo, porque você já está ganhando sua matrícula grátis. Vai lá na Favene, ali localizado no Max Center, com vários cursos profissionalizantes, cursos faculdade, e também você que quer uma pós-graduação aí, vai lá na Favene, faz isso aí, te inscreve, que a Favene está te esperando e a matrícula está grátis. E a gente também estava falando, né, sobre ar-condicionado, sobre ar limpo, a gente estava falando sobre pureza e impureza e sobre trabalho de ar-condicionado, né, Arlindo? O ar lindo e o ar tem que ser lindo. Arlindão. E a gente vai falar agora sobre essa situação da manutenção. Você que pensa em fazer você mesmo a sua manutenção, não lembra da situação que aconteceu com o nosso amigo Gugu Liberato, né? Que realmente, em vez de chamar um grande profissional para ele ter uma condição financeira até muito boa, como eu estou falando, às vezes a pessoa tem uma condição financeira e não chama um profissional adequado para fazer o serviço e acaba gerando aquela dificuldade, né? Que ele não tem mais como voltar atrás, que é a morte. Como aconteceu com o nosso amigo Gugu Liberato, vai mandou uns pesos para toda a família, mas ele mesmo foi fazer a manutenção do ar-condicionado dele e aconteceu isso. O que tu pode falar, Leopoldo, para essa galera aí
que tenta fazer sua manutenção em casa, que não seja pelo menos a básica. A básica pode ser feita, quer tirar a tela. Sim, mas quer tirar o ar-condicionado do lugar, quer abrir o ar-condicionado. Entrar em contato com o profissional, né? Até mesmo porque tu vai te aventurar no equipamento e tu nem toma um choque, nem tem nenhum outro acidente. Mas aí tu danifica o equipamento, né? Não conseguiu tirar uma peça, quebrou. Ixi, vai lá logo né? E o risco de vida, né? Sim, a interface, né? É sempre a receptora, aquele tipo o LEDzinho. O LED, né? O painel. Que recebe. Ali a pessoa é um fio, né? Um condutor elétrico ali muito frágilzinho, até mesmo por conta da tensão. Toda essa questão de logística, de funcionamento de placa. Mas vai que parte ali aquele fio, né? E a pessoa pega ali naquela tensão. Com certeza, eu teria que ter chamado um profissional para até dar já um serviço, né? Dar um diagnóstico do que aconteceu com a máquina, né? Então, isso daí se deixa com o profissional, né? A pessoa vai entrando em profissional, entra em contato. Um profissional, que realmente esse profissional, quem é esse profissional? É LP Climatização. Dá um número pra galera aí do Instagram. Estamos apresentando, né, essa inovação pela atenção na higienização, que é algo importante. Então, foi falado hoje dos 6 meses, né? Foi falado também já aqui por conta do número de pessoas, né? Você falou de alimentação dentro do quarto, imagina a proporção maior de pessoas. Uma sala de aula, como é o nome do curso? Aí da Favene, a galera que tá aí na Favene, né? Localizada aqui no Max Center. Sala refrigerada em um maior número de pessoas, né? Então vai agregando mais pessoas e maior capacidade do ambiente, né? Se chega em uma empresa, se chega num uma empresa. Isso é esse ponto aqui que eu estava querendo chegar, né? É aquele fator de falar sobre a empresa. Uma empresa que tem assim 15 funcionários e utiliza 3 ar-condicionados. Eu estou te dando uma proporção, uma empresa que realmente tem um movimento alto, no mínimo um supermercado, onde eu botar um supermercado que tem uma alta atividade até maior. Qual seria a manutenção do local desse maior como empresa? Me diz aí. Sim, com certeza. Menos que os 4 meses, né? É o mínimo, né? Olha, para falar a verdade, ficaria pesado também pensando no consumidor final, né? Porque ficaria pesado em período de 3 meses, 4 meses fazer essa manutenção, né? Ainda mais se os negócios não tiverem uma temporada tão boa, né? E até mesmo, como a gente diz aí também, a galera que passou pela pandemia, né? Que o ar-condicionado é um gerador desse tipo de doença, que se o ar-condicionado estiver sujo, ele vai acumular a impureza da doença e essa doença vai ser transmitida. Pô, imagina então um equipamento tão importante no dia a dia ter que ser desligado. Até mesmo porque teve a restrição de pessoas, não podia ter circulação, não iam ter em qualquer serviço, né? Pô, foi uma pandemia, né, cara? Então é algo significativo hoje em dia já ter tido a vacina, por mais ele te vacinou todos? Acredita na vacina? Eu tive que vacinar porque eu viajo, né? Então... Olha, política toma cuidado, se botaram um venenozinho nessa vacina. Rapaz, não sei. Essa palavra pra mudar aí. Eu sei que eu tô vivendo, tô bebendo e tô vivendo, né não? Tem gente que não bebe e tá morrendo. Tem gente que já dançou. Tá morrendo, entendeu? Mais ou menos então, né? Aquela música lá. Brincadeira da parte. Já dançou, meu irmão. Eu bebo sim. Eu bebo sim. Uma cervejinha tem que estar gelada. Tem que estar gelada. Conservada. Tem gente que não bebe está morrendo. E essa cerveja tem que estar gelada, né? Quem toma sabe. Ou seja, tá num aparelho de refrigeração. E a aparelho de refrigeração é o quê? LP, meu irmão. Climatização. Passa aí o contato pra galera aí no Instagram. @LP climatização.sz. Segue lá a página nova. Estamos apresentando conteúdo. E hoje já tive a honra de receber o convite do amigo Neto, né? E do nosso amigo Arlindo para participar desse podcast, né? Então é interessante esse ambiente, esse aparelho, mas que funciona em muitas outras áreas, né? A primeira experiência, que acho que o Willis Carrier teve, ele sentiu também a necessidade, Willis Carrier, né? Um engenheiro que ele foi o inventor do ar-condicionado. Ele viu a necessidade, ele no ambiente de trabalho dele, que ele ia trabalhar com aquecimento, ventilação e exaustão, né? Ele já trabalhava nessa empresa, ao observar na gráfica o quanto a temperatura e a umidade atrapalhava, tinha mudança, né? Não tinha, assim, o quanto era importante. A densidade do ar também, né? Sim, quanto era importante desumidificar aquele ambiente. E foi de uma maneira mágica, resfriando ele. Né? Então foi algo que já seria, com certeza, de se ficar marcado e algo genial, né? Esse Carrier foi uma grande figura, foi considerado uma das 10 pessoas mais influentes no século
O Carrier, Foi 17? ele aí é do início do século XX, né? É, já pro 20, né? Carrier, né? Justamente. Então ele conseguiu ter essa necessidade, muito observador no ambiente de trabalho, para te ver, né? Como a pessoa se dedicar ali no ambiente, ela pode observar muita coisa. Nasceu uma invenção, o quanto ele estava ali prestando atenção naquilo, né? Então, trazendo para a LP hoje é agregar conhecimento, tem tecnologia nova, tecnologia inverter. É um equipamento que muitos profissionais não sabem trabalhar ainda, né? E também deixaram de lado por conta do ambiente, do nosso clima aqui no estado. Porque ele não funciona por questão de maritimidade, tem oxidação, são muitos sensores, é um sistema muito complexo, é uma tecnologia, cara, inovadora. Para quem sabe que o ar-condicionado, o funcionamento, pesa no bolso. Ainda mais para um país salarial baixo, um país, tem um ar-condicionado que gasta muito, não vai ser viável para ti. Vai ter que optar por economia. Por mais que seja mais caro, tu vai ter uma economia depois. O inverter ele tem essa economia, né? Claro. Já tem uma porcentagem dizendo assim, qual seria a porcentagem de economia? As fabricantes não irão mais fabricar um off, saca? Tá chegando, eu acho que já foi encerrado as fabricações de um off. Ou seja, os ACJ já ficaram para trás, né? Os primeiros. Os ar-condicionados de janela, o famoso ACJ. Né? Então, quando ficaram para trás, trazendo hoje que está em split nessa tecnologia, quantos outros equipamentos ainda não podem vir? É verdade. Claro que está muito avançado já, climatização, em vários ambientes, né, meio de transporte. O trem foi usado um dos primeiros meios de locomoção que tiveram um sistema de refrigeração, foi de condicionamento de ar, foi o trem. Então, uma tecnologia que o cara teve ali, a dimensão que era essa gráfica. Imagina, é verdade. quanto era grande, era uma gráfica, apresentava sei lá qual material. Se fosse, já pensou, cartaz que o governo do estado pregar em outdoor, o quanto não ia vender? Sabe? Verdade. Então era uma proporção muito grande. Então, quando ele chegou e observou isso, tem hoje o estalo, né? E a gente está falando de climatização, está falando de limpeza de ar, a gente não pode esquecer do ar que nós respiramos brasileiros, o ar mesmo, o ar político que nós estamos vivendo e sendo condensado cada dia mais pela massa do nosso amigo Flávio Dino, que ali tem massa, não é pouco não, meu irmão. Ali dá para rolar pão. Ali tem que estar no ambiente 40 anos, é isso aí. A gente tem que falar aí do nosso amigo Flávio Dino, né? Que ele mais uma vez estava falando aí. Diz aí, Anitta, o que o Flávio Dino falou sobre essa potência do nosso amigo Lula ser realmente um cara inocente, né? Que ele realmente, ele não, porque o Lula, dizem que ele foi inocentado, né? Ele é inocente, mas ele não foi anulado, não foi isso? Me explica, é anulação ou é realmente um subterfúgio para dizer que ele é um inocente? Se meus queridos tiverem acesso ao processo no Supremo Tribunal Federal, vocês vão ver que ele ainda tramita. Ou seja, ele não foi definitivamente inocentado. Não. Ele não foi. Né? Não foi. O processo está, digamos lá, quando eu falo tramitando é porque está lá parado. Ou seja, claro que na verdade, eu não quero dizer certas coisas que vão acontecer, até porque nosso amigo Lula, ele vai entrar para a história aí, não só como presidente com o maior número de mandatos, ou no caso, o primeiro presidente ex-presidiário, mas também aquele que tem grandes relações, essa é a expressão que eu vou usar aqui agora, com o Supremo Tribunal Federal. Bem diferente, por exemplo, de Bolsonaro, né? Todo mundo sabe que a coisa não era muito boa, a relação entre Bolsonaro e o STF. No caso Lula, não. Ali, meu amiguinho, a relação está mais do que intensa, está mais do que forte, isso aí é extremamente perceptível. Então, na minha opinião, está mais do que claro, precisa ser grande gente da ciência do direito, para perceber que esse processo aí, para ele ser, digamos, como ele mesmo usou a expressão, anulado, é questão de tempo. Mas, tecnicamente falando, a situação desse processo lá é exatamente essa. E você vê um cara como o Sérgio Moro, ex-juiz federal, aquele que julgou o Lula, que julgou o Palocci, ou coisa do gênero. Para não falar que nós somos inventando alguma coisa, por gentileza, meus amigos, minha galera linda do Arlindo, vão no YouTube e digitem lá audiência do Lula perante o Sérgio Moro e audiência de Palocci
perante o Sérgio Moro, para não falar depois que foi nós que falamos, a materialidade e a prova está lá. Vocês vão ficar impressionados. Escuta o que eu estou dizendo. Vocês ficarão impressionados com as declarações de Palocci e depois escutem do próprio Lula. Para não falar que a gente está falando. Cara, coisa assim, você fica perplexo. Sabe? O que foi capaz. Não é à toa que Sérgio Moro, claro, Sérgio Moro deixou de ser juiz, né? Abriu mão do cargo e para virar, no caso, aí depois ministro, né? E aí a juíza assumiu a coisa do processo de Lula. Rapaz, claro que não podia dar em outro fator a não ser condenação que a juíza definiu para Lula, e por isso ele, na época lá depois, ele foi posteriormente preso, né? Então há 3 anos atrás o garoto estava preso, todo mundo sabe disso, todo mundo sabe disso. Mas diz que ele já foi inocentado, é o que ele mais joga aí na mídia. Não, pode falar a verdade. Ele fala que ele é inocente, que ele foi inocentado. Inocentado ele não foi, ele pode falar que ele é inocente, que é natural isso. Agora quem andou divulgando, claro, é a galera da esquerda que andou divulgando isso, né? É natural da parte, sabe que ele, é aquela velha coisa, se ele foi solto é porque ele foi, né? Isso que passa pelo inconsciente da galera. Mas não, se a coisa funcionasse dentro da lei, de maneira rigorosamente... Ele podia andar até com uma tornozeleira, né? Que mais ou menos isso. Claro que sim, cumpriu. Mas apesar de que geralmente quando ele usou uma tornozeleira? Não usou porque ele não era considerado elemento Ele não era considerado elemento periclitante, né? Excessivamente perigoso, aquela coisa toda, né? O que ele estava sendo acusado. No caso, aqui no Brasil não é considerado aquela coisa periculosa, como se fosse um homicídio, um estuprador, ou coisa do gênero. Está eternizado efetivamente a tornozeleira assim. Agora, mas quantas vidas ele não tirou pelo péssimo trabalho dele como presidente? Rapaz, o negócio é o seguinte, o Brasil do jeito que ele está, é muito mais do que chegar e acusar uma pessoa. É muito mais do que apresentar materialidade. Mas se tu fazer isso, tu vai ser preso. São 40 anos. É muito mais do que apresentar materialidade e acusar o cara com a devida prova, muito mais hoje em dia. O jeito que o Brasil chegou no nível, cara, que eu vou te falar, sabe? Outro patamar. É até bíblico, né? Isso é até bíblico, né? O que está escrito lá? Que a justiça dos homens é como um trapo perante Deus, meu amigo Chupeta. É isso aí, é outro patamar. Outro patamar, e a gente chega nesse patamar, né? De diferença e a falta de qualidade para todos, né? Como a gente está falando assim, para todos, né? Ninguém vê e nem preza essa qualidade para todos, um ambiente seguro, uma boa educação, que é a parte que a Aline mais falou sobre a educação, né? Uma parte que a educação realmente não trabalha, uma parte preventiva. Essas crianças passam em sala de aula em temperaturas aqui, 3 de julho, dia considerado o mais quente da Terra, da história da Terra. 2023 bateu o recorde. E aí Foi que dia da semana? Foi que dia da semana? Mas é porque tá tendo... não tá sabendo do El Niño, né? Vocês sabem do El Niño. O El Niño é uma parada que já tá acontecendo. E na verdade esse El Niño tem como ser combatido. Até como o capitão tava falando aí, ou não, coronel, me desculpa aí, do exército, tava falando que existem aviões suficientes no Brasil para pegar e jogar produtos que cheguem a diminuir esse calor, né? Essa transformação no efeito estufa. Isso. Cara, e a camada de ozônio? Primeiramente, não, primeiramente, mas já teria como, se o Lula quisesse realmente, ele estava até esse vídeo aí, alguém que me pediu aí pelo Instagram, lá pelo WhatsApp, eu mando pra você, ele tava falando sobre que o Lula já teria como fazer essa parte preventiva, só que eles ficam segurando verba pública para poder gastar com a Janja. Tá gastando, vai com ela. 3 milhões em cada viagem, ele só comitiva, ok? Se ele não tem verba pública para realmente trabalhar e melhorar a nossa qualidade de vida e também não deixar a gente sofrer tanto com a camada de ozônio, brasileiro merece, né? Que o cidadão realmente brasileiro merece, de qual nós pagamos os nossos impostos para poder ter essa qualidade de vida e essa necessidade está existindo, principalmente agora com essa camada de ozônio sendo destruída. E aí com o efeito do El Niño. E aí o que tu me pode me dizer pra galera do El Niño aí, que nego não sabe o que é El Niño até hoje? Deve estar pensando que é El Niño lá onde fica o passarinho. Antes de falarmos do El Niño, né? Nós temos que efetivamente falar realmente da origem de toda essa problemática. Veja bem, o efeito estufa, que é realmente consequência de poluição, excesso de dióxido de carbono no ar, que hoje em dia do ar, o assunto aqui é ar hoje, né? Por isso que o ar tem que ficar também ardendo. Então, continuando. Então, veja bem.
com toda essa densidade de poluição no ar, os raios solares penetram na atmosfera, essa é a tendência natural, né? Bate no solo e volta para o espaço. Só que com essa densidade toda, a umidade do ar também tá aí, tá. Com essa densidade de poluição toda, uma parte do raio de sol, muito mais do que a questão do raio, do próprio raio UV, né, ultravioleta, não sai, entendeu? Claro, por consequência disso, aumenta a temperatura na Terra, provocando suas consequências ecológicas, incluindo, claro, aí, essa expressão do momento, essa nomenclatura do momento que se chama El Niño, com consequências terríveis. Quais são as consequências na Terra, Arlindo? Vamos lá, vamos. Em lugares que são frios, ficarão mais frios. Em lugares que são mais secos, ficarão mais secos. Aí tu vai falar, poxa, então por isso que o São Luís nesse momento tá com esse calor todo. Rapaz, o mês de julho bateu 4 recordes de calor. Eu disse 4, corram atrás nessas fontes aí. Entendeu? Quer dizer, 3 de julho. A gente está passando por um período. Agora tem uma notícia muito horrorosa para dar, né? Terrível, mas porém verdadeira. Entendeu? Essa história de que assinaram acordos, né? Tecnicamente ecológicos, né? Para diminuir a poluição do ar por consequência das fábricas. Isso é uma utopia, isso é uma ilusão. Vocês já viram a China poluindo? Vocês já viram os Estados Unidos que poluem também 24 horas por dia? Gente, se vocês acham que Osasco, o ABC Paulista polui, dê uma olhada, coloquem aí no Google as imagens da China poluindo e dos Estados Unidos poluindo e depois pensem aquilo 24 horas por dia, 365 dias do ano. Rapaz! Na China tem uma cidade que ninguém mais pode morar por causa de radioatividade. Acho que só tem uma cidade na China que ninguém mora mais por causa da radioatividade. Aos poucos dizem que estão fazendo teste para ver se foi uma usina nuclear lá que vocês da China produz tanta poluição que eles mesmos têm locais que eles não podem morar, sabe? Piscinas, rios, tiveram que abandonar. tem que abandonar rios que ficam vermelhos e tal. As fotos dos ursos polares na Rússia. Na Rússia? O local onde estavam já ali habitando casas abandonadas, foram fotos registradas, né? Mas viviam ali nas suas livres condições de sobrevivência, né? E desfrutavam de conforto e bem-estar, porque apresentavam um clima agradável. Aproveitando pegar todo mundo longe, cara, todo mundo longe, o quanto não era purificado esse ar. Pegando uma ligeira carona do que ele disse, acabei de lembrar de um detalhe. A crise dos grãos, onde a Rússia irá realmente, muito mais do que racionar, meu amigo, vai cortar mesmo suprimento de grãos dentro da Europa, e isso vai provocar uma crise terrível naquele continente que a gente está sofrendo com a questão da guerra da Ucrânia. E mega oportunidade para o Brasil, o maior exportador de alimento do mundo. Gente do céu, vamos abrir os olhos. Como já diria Inés, no dia de hoje que eu falo nesse programa aqui, dinheiro tem, é mentira deles, dinheiro tem. Agora, já que o Brasil é o maior exportador de alimento e vai ter realmente essa oportunidade, não dá, viu, Luiz Inácio Lula da Silva, Congresso Nacional e outros gestores públicos aí, para colocar o preço dos alimentos, que vai subir indubitavelmente no mercado externo, ao mesmo valor do mercado interno, meu irmão. Até porque a nossa moeda é real, não dá para se comparar com o dólar, que vai ser vendido lá fora, esse alimento vai ser vendido, que é claro, em dólar. Sabe, disso que eu estou falando. Não dá para fazer analogia. Então, meu irmão, não dá para enriquecer o próprio bolso, viu, gestores públicos, e deixar o seu povo morrendo à míngua. Isso vai durar até quando? Até as drags chegarem, né? Drags? Drags. Vamos pensar que era drags. Dá pra acompanhar os todos. Pra acompanhar a galera todos aí, então, os drags. Aí, drag. Vamos dar aquela outra página no Instagram? Outra página no Instagram, rede social. Ah, sim, Facebook, Instagram. A nova agora, tem uma mais nova agora. Não sabia mais. O TikTok. Não, outras plataformas. Tá, o Kuai. Tudo isso. Kuai, né, também. Tem várias aí, temos muitas inúmeras páginas, né? Aí, inclusive, se você quiser encontrar a gente no Kuai, vai lá, Chupeteando B com X. Quer encontrar a gente lá no YouTube,
Chupetinha bebê com X. Chupetinha espaço bebê. Bebê. Não é bebê, B é B. É bebê. São 2 Bs. Chupetinha bebê. Vai lá, adiciona a gente. Participa aí do nosso podcast. A gente realmente está precisando que vocês sejam participativos. Deixa o comentário de vocês. Curte a gente, segue lá, dá aquele joinha. E obrigado a todos nós brasileiros, uma tóxico poluído, transformando a gente em apenas meros pagadores de impostos. E você que pensa em alguém que fiscalize seu imposto, você que pensa em alguém que realmente trabalha a sua necessidade financeira, acredite no seu voto, acredite em você, vote Chupetinha Bebê. E a gente está aqui falando do nosso amigo Arlindão e agradecendo de montão para todos vocês, em especial que estão com a gente aqui agora, a todos os nossos patrocinadores, Academia Escola de Natação Golfinho, pensou em academia, pensou em escola de natação, pensou Golfinho, pensou em melhorar sua saúde, vai lá na Golfinho que lá tem capacidade para você chegar e ficar com aquele corpo especial e a saúde lá em cima, porque o importante é a saúde. O corpo é só um presente após você se beneficiar da sua própria saúde. E a gente agradece especial também a HF Martelinho de Ouro. Bateu, capotou, arranhou seu carro. HF Martelinho de Ouro, localizado aqui no bairro Vinhais. Fácil, bem próximo aqui da Kumon e do Espetão Churrascaria, onde fica também o Scooby Dog SLZ, isso mesmo, Scooby Dog SLZ. Cachorro quente, macarronada, pensou em um hambúrguer e pensou em uma feijoada ou mocotó, Scooby Dog SLZ lá no iFood. E também está aqui no Vinhais. E a gente pode agradecer em especial também a Carrancais, pensou em lavar seu carro, pensou Carrancais, localizado bem aqui no bairro Beckman, em frente ao São Domingos. Desceu aquela na rua da São Patrício, bem ali do lado da Escola de Cérebros, você encontra Carrancais, Boteco Bistrô, Carrancais. E a gente também agradece especial a nossos ouvintes, participantes e telespectadores que estão aqui com hoje no Instagram. Muito obrigado especial e beijo no onde? Beijo no cérebro, galera linda! Valeu, obrigado! Pipoca pra vocês!